para a aula de verdade mesmo. Então é o seguinte, como eu falei, como o que declarar no imposto de renda na pessoa física, né? Então, alguns aqui são até meus alunos de imposto de renda, aí já pegou a falar algumas coisas lá, mas a ideia é uma aula super diferente, você vai perceber um pouco de diferença do que eu já apliquei lá no curso, para quem tem um curso lá dentro da plataforma, mas a ideia aqui é trazer um conteúdo gratuito, mas que seja também relevante mesmo assim. Então, o ponto é o seguinte, eu já vou direto para a declaração de imposto de renda, já vou compartilhar aqui a tela com vocês. Antes, peço para você compartilhar, fala, galera, começou, agora deu certo, vou até fazer um ao vivo aqui no meu Instagram, falar que eu estou aqui no. Aqui, ó. Falou? Tá aparecendo. Não, vai entrar gente, vai dar certo. Então é o seguinte: aqui no Imposto de Renda da Pessoa Física, todo mundo sabe onde baixar esse programa. Né? Se não souber, você vai digitar depois no Google IRPF Receita Federal ou irpf.gov.br. Vai aparecer o site da Receita Federal, tá? E aí lá você vai conseguir baixar tranquilamente o imposto de renda. E aí, o que vai acontecer? Por enquanto, a Receita Federal não disponibilizou o novo programinha. Então vai ter ainda o programinha, vai ter um programinha do antigo, né? Do anterior. Tá bom? Agora tá ok. Acabou o eco, mas tá baixo. Tem que falar mais alto ainda. Aqui, eu vou gritar aqui. A mulher vai ficar bolada, mas vou gritar. Tá? Então, lá você vai baixar o programinha anterior, que é esse aqui que eu estou abrindo aqui agora para vocês, mas que acredito que não mude muita coisa. Se mudar, eu vou fazer um novo vídeo mostrando o que atualizou, tá bom? Mas fique tranquilo. Esse CPF que está aparecendo aqui na tela é um CPF fictício, que eu sempre utilizo para os meus alunos, né? Então fica tranquilo que não tem LGPD que nos prenda por conta disso daqui. Basicamente é o seguinte, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, é o seguinte. A declaração de imposto de renda, ela tem uma estrutura, tá? O pessoal que está aqui no Instagram, eu estou aqui no YouTube, tá? Mostrando na tela do computador. Ela tem uma estrutura. Ela tem basicamente 3 partes, talvez 4, dependendo de do que você acha aqui, do que eu vou falar para você. Basicamente, ela começa com a parte cadastral, depois ela vai falar sobre os rendimentos que você recebeu. Então, assim, primeiro, quem é você? Quem é o seu grupo familiar, que seriam os dependentes, os alimentantes, daqui a pouquinho eu vou detalhar cada um, tá? Quais são os seus rendimentos? Rendimento de pessoa jurídica, rendimento recebido de pessoa física, rendimento do exterior, rendimentos isentos, exclusivo na fonte. Quais são os seus rendimentos? Depois, quais são ou quais foram os seus pagamentos do decorrer daquele ano? Porque isso daqui é uma declaração anual do imposto de renda. Então, aqui você vai informar o total do ano anterior. Então, nós estamos no ano de 2023, nós vamos declarar aquilo que nós tivemos ou de recebimento ou de pagamentos das operações que você teve no ano anterior, o ano 2022. Então, aqui você tem que pensar em tudo aquilo que ocorreu em 2022, no ano inteiro. E você vai ter que acumular esse negócio e informar aqui. De novo, em 2022, olha para o ano passado, retrospectiva. Quem era o Renatão lá? Quem era a Edna? Quem era o Carlos? A galera que está aqui no nosso chat aqui. Quem era lá no ano de 2022, no ano anterior? Tá? Não sei quando você está vendo esse vídeo aqui. Quem era você no ano anterior? Vai vir seus dados cadastrais. Quem eram seus dependentes naquele ano? Seus alimentandos? Já vamos detalhar, estou só dando uma introdução aqui geral. Depois, quais foram seus rendimentos no decorrer daquele ano de 2022? Foi um ano bom para você? A Receita Federal quer saber disso. Quanto que você recebeu de pessoa jurídica? Quanto que você recebeu de pessoa física do exterior? Quanto que você recebeu de rendimentos isentos não tributáveis? Exclusivo na fonte? Tributação ali suspensa, né? Atividade suspensa ali, alguns processos. Rendimentos recebidos acumuladamente, que são alguns processos que você porventura teve. E depois ela quer saber o que você pagou. Pagou de imposto, pagou de despesas, né? Ali de despesas médicas, de né? Previdência. O que você, de novo, pagou, doação que você fez para outras pessoas, para partido político, para algumas doações que você teve também incentivadas. E, né, então eu falei primeiro da estrutura
quem você é, depois os seus rendimentos, depois as suas saídas dos pagamentos. E o quarto é o seu patrimônio que você teve, que é basicamente os seus bens e direitos e as suas dívidas e ônus, né? Aquilo que você teve de empréstimo. Então, basicamente, isso daqui. Se eu pudesse colocar um quinto elemento, seria aquilo que é excepcional, um variável que a Receita Federal considera, que seria as ações na Bolsa, basicamente que você teve, mas isso aqui está atrelado um pouquinho ao seu patrimônio, porque vai ter um vínculo, né? Então, aquilo que você movimentar da tua renda, ele vai ter um impacto no seu patrimônio. E aí tem que preencher essas fichas aqui de renda variável, né? Então, de ganho de capital, que tem uma tributação diferenciada. Mas calma, segura por aqui. Por enquanto, só quero que você entenda a estrutura desse negócio. Eu vou recapitular a estrutura, depois eu vou entrar para te mostrar que tem um balanço aqui. E aí, inclusive, para você ficar atento, como que a Receita Federal te coloca em malha fina, por exemplo. Quando é que o seu cliente, ou você que está declarando imposto de renda, quando que você vai cair em malha fina? Então, você vai conseguir entender essa análise, que é super importante, isso aqui é a base. Porque eu quero te trazer aqui a ótica da Receita Federal. Como que a Receita Federal enxerga o teu imposto de renda? Ela bate o olho aqui e fala assim, cara, essa pessoa aqui tem uma atividade meio estranha, tá meio suspeito, vou botar ele em malha fina. Olha o Jean aí. Muito bom, agora tá ok. Tô gritando aqui. Vizinho daqui a pouco vai xingar. Tamo junto. Então, o pessoal que tá aqui, eu tô no YouTube aqui, tá? Com tela compartilhada, link tá nos stories, vamos junto. E aí, beleza. Então, eu falei um pouco da estrutura. Então, vamos em cada uma delas, vamos passar aqui em cada uma delas e vou explicar alguns detalhes importantes. Então, primeiro, como eu te falei, a gente vai primeiro falar aqui quem é você, né? Deixa eu ver se está dando para visualizar legal. Se a imagem estiver legal, pessoal, nós temos uma resolução aqui, tá? Você coloca no botãozinho de engrenagem, você bota lá avançado e você coloca em 1080p, que é a máxima resolução. Você não vai me ver ali embaçado, a tela embaçada, tá bom? Então, se estiver aí no computador, no celular, você aumenta a resolução 1080p, que é a máxima resolução que você puder, ou 720 já fica legal também. Bem? Então, basicamente é o seguinte, aqui nessa parte de identificação, o que vai acontecer? Você vai informar aqui os seus dados pessoais. Nome completo, data de nascimento, título de eleitor, que teoricamente não é obrigatório, mas vale a pena colocar, né? Pergunta se houve alteração de dados cadastrais do ano anterior, que senão ele busca automaticamente. Mas se mudou o endereço, tem que botar que sim aqui. Pergunta se você tem algum cônjuge ou companheiro. Isso aqui é super importante para uma questão de grupo familiar. Porque às vezes a pessoa tem um cônjuge, né? Uma esposa, tem ali a pessoa que mora com ela, e fica fazendo transferência de Pix o ano inteiro. No ano, transferiu uns 50 mil reais de Pix. Se você não colocar aqui que essa pessoa é sua companheira, pode ser uma pessoa suspeita. Ele vai achar que você está tendo algum tipo de rendimento ou uma transferência imprópria para uma outra pessoa. E, na verdade, essa pessoa é do seu grupo familiar. Então, é importante que você mencione aqui que essa pessoa, mesmo que não seja sua dependente, tá? Aqui não é porque é dependente, não. Dependente é uma outra ficha. Aqui é só para saber se você tem algum cônjuge ou algum companheiro ou companheira. Tá? Ou companheirix, não sei como é que se fala esse negócio. Porque pode também, homem afetivo também pode colocar aqui, tá? Se você vive aí há mais de 5 anos com a pessoa. E depois o endereço, que você coloca aqui, e aqui você vai colocar a sua ocupação, né? O que você faz na sua vida, né? Se você ali, como eu, é contador, advogado, administrador. Aí tem outros também para pessoa que não faz nada, enfim, que vive de herança, né? Que tem uma pessoa que a Xuxa, se eu posso falar aqui, isso vai cair no YouTube. Como é que fala? Sugar Baby. Ano retrasado, uma pessoa me mandou um direct no Instagram, era Sugar Baby, né? Ela recebia ali para que isso? Recebe para ficar como acompanhante, né? E aí ela recebeu uma mesada, não sabia como declarar esse imposto de renda. Aí você tem que botar outros aqui, que não tem essa profissão aqui de imposto de renda, mas beleza. Então, quem é você? Você menciona aqui. Depois, quem são seus dependentes? Depois, calma, eu vou fazer uma aula só de dependente. Porque você vai perguntar se pode ser irmão, se pode ser primo, se pode ser neto, se pode ser o enteado. Aí depois a gente fala sobre isso. A gente fala sobre independente alimentando, que o pessoal confunde bastante. Mas é a pessoa que, teoricamente, ela depende de você. Por uma questão de salarial, uma questão de patrimônio, uma questão de alimentação, uma questão ali
de plano de saúde, enfim. Depende de você de alguma forma. Aí você coloca ela aqui, se ela for elegível, pode ser qualquer uma pessoa, né? E um outro ponto é também que se você coloca ela aqui, você tem uma dedução de imposto de renda, mas também você pode, você tem que trazer o rendimento dela. Então, às vezes, não vale a pena, né? Mas na aula só de dependente, eu vou fazer isso, uma simulação aqui, para você ver em que momento que vale a pena colocar o dependente ou não. Então, de novo, quem é você e quem é seu grupo familiar, os dependentes alimentantes. Depois os rendimentos. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que são os tributáveis, que é você quer CLT, trabalha numa empresa, você vai colocar aqui. Você quer pensionista de INSS, a pessoa aposentada, você coloca aqui rendimentos recebidos de INSS. Você, o seu cliente, que é às vezes militar, recebe lá da Marinha, recebe da Aeronáutica, Exército, vai colocar aqui. Né? Basicamente, você que também recebeu um rendimento que foi recebido de uma pessoa jurídica, mas foi tributado na alíquota progressiva. Às vezes, o seguro de vida, às vezes, uma previdência, por exemplo, um VGBL, que aí você teve um rendimento tributado na alíquota progressiva, você vai colocar aqui. Tá? Porque é o rendimento tributado recebido de pessoa jurídica pelo titular ou pelo dependente. Né? Tem aqui como dependente, você vai colocar ele aqui também. Tá? E aí, pessoal, se tiver algum tipo de dúvida, você vai colocando aqui, tá? Alguns comentários. Depois, aquilo que você recebeu de pessoa física ou do exterior. Isso aqui é super importante, tá? Porque aqui você vai ter que mencionar o que você recebeu da pessoa física, se você, por exemplo, é autônomo. Então, se você é um médico, você é um dentista, se você é um advogado que trabalha como autônomo, você recebe de uma outra pessoa física, você coloca aqui. O correto, é claro, era você ter feito o carnê-leão mensal. E aí, aqui, de novo, a gente vai ter uma outra aula só sobre carnê-leão, porque aqui tem coisa pra caramba pra falar. E o correto deveria você importar o carnê-leão nesse momento aqui. Tá vendo que não sei se dá pra enxergar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui Deixa eu voltar aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui a minha tela. Botar aqui no meio para ver se facilita. Eu tô muito grande aqui, não preciso também aparecer tanto assim, não. Aqui, ó, no finalzinho, você vai enxergar a matéria chamada aqui, ó, importar dados do carnê-leão. Tá vendo aqui no finalzinho? Ou você pode botar por aqui, ou você bota por aqui por cima, ó, importações, carnê-leão. Por quê? O certo é você importar o que você preencheu de carnê-leão lá no ECAC, lá na Receita Federal. Tá? Você deveria ter feito isso mensalmente. E aí, se você tiver algum tipo de dúvida, todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas, você pode botar também ou aqui no comentário, se tiver ouvido, ou se você assistir depois, né? Você pode colocar lá no caixinha de perguntas do Instagram. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui você vai receber, você vai declarar tanto o rendimento recebido de pessoa física, como eu falei aqui, os autônomos, ou do exterior. Aquela pessoa que trabalha tem rendimentos no exterior. Aquelas pessoas que fazem apostas esportivas, que a maioria das plataformas estão no exterior, declaram no carnê-leão. Pessoas que, porventura, teve uma ação na bolsa no exterior e teve dividendos que você recebeu, tem que informar aqui. Rendimento recebido do exterior, dividendos da ação da bolsa lá nos Estados Unidos, por exemplo. Apliquei no Google, apliquei no Facebook. Então, é uma ação no exterior, teve dividendos, pagou dividendos, se declara aqui. Então, isso tem que ser informado aqui, tá? E outros, aluguel também, né? Então, aluguel fixo por temporada menciona aqui também. E a pensão alimentícia, esse negócio aqui vai mudar. Porque teve uma decisão do STF que falou que pensão alimentícia não é tributada no imposto de renda. Então, essa vai ser uma mudança que é certeira na declaração desse ano que não saiu ainda. Então, a Receita Federal vai ter que tirar daqui para colocar como rendimentos isentos, tá? Porque aqui você não pode mais colocar, né? Não deveria, a gente vai estar tributando indevidamente, tá? Então, provavelmente ela vai deixar você colocar aqui, mas depois ela vai pedir para você, só para restituir, né? Ela talvez deixe aqui, mas não tributada para algumas pessoas que chegou a tributar no início do ano anterior, mas que depois da decisão do STF poderia recuperar. Você vai poder fazer essa declaração de agora. Tudo bem até aqui? Que rendimentos isentos não tributáveis. E aqui você vai colocar saque de FGTS, indenização que você teve, foi mandado embora no ano passado, indenização coloca aqui, é isento. Mas o que?
rendimentos da poupança, por exemplo, que são isentos, dividendos que até 2022 estão isentos, mas que provavelmente o governo atual, com o Congresso atual, vai ser tributado para o próximo ano aí. Então, por enquanto, dividendos é isento, você coloca aqui. Teve um dividendo, ou um lucro, né? Com ações na bolsa, a empresa te pagou um dividendo, diferente de PLR, tá? Mas dividendos você coloca aqui, tá? Entre outros, entre outros. Exclusivo na fonte, ou seja, tudo que é rendimento, exclusivo na fonte, aplicação de renda fixa, CDB, Tesouro Direto, né, JCP, Juros sobre Capital Próprio, PLR da empresa, tudo aquilo que teve uma tabela progressiva, uma tabela exclusiva na fonte, que é uma alíquota diferenciada, você vai colocar aqui, porque você não consegue recuperar esse negócio. Tá? E aqui, com suspensão, né, que tem algum tipo de processo que ali você está discutindo ali essa tributação, ou algum rendimento. Recebidos acumuladamente, né? Se você teve algum tipo de recebimento lá numa ação que você ganhou, uma ação trabalhista, pediu um vínculo empregatício, botou a empresa no pau ali querendo hora extra, que ela não te pagou, te contratou como MEI, como um PJ, mas você era como CLT, você foi e ganhou, você coloca aqui, né? Enfim, rendimento recebido acumuladamente. Que aí, provavelmente, no mesmo ano, ou pegou vários meses, né, acumulados, e ela te pagou um valor cheio, você coloca aqui também. Então, isso aqui é os rendimentos. Então, de novo, quem é você, seu grupo familiar, quais foram os seus rendimentos, e agora os seus pagamentos. Pagamentos, imposto pago no Carnê-Leão, imposto pago complementar, né? Aqui, imposto pago complementar, que você quis complementar ali para não ter aquele... Consegue fazer uma antecipação. Antigamente chamava de mensalão, e depois a gente vai também fazer uma aula só sobre isso. Imposto pago no exterior, que você consegue colocar aqui, ou um imposto paga maior na bolsa, também você consegue colocar aqui, tá? Ou alguma retenção indevida que você teve na hora de vender ações na bolsa, que você tem ali o IR dedo duro, né? Nas ações na bolsa, e aí você teve prejuízo. Então você vendeu, teve um R descontado, você teve prejuízo, você consegue colocar aqui para recuperar também esse IR que foi retido teoricamente indevidamente. Pagamentos efetuados, aqui você deve conhecer bem, né, que são as partes aqui de despesa de instrução, né, como escola, aqui no Brasil, no exterior, fono, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeutas, dentista, tem um monte de coisa. Pensão alimentícia que você pagou, advogado, aluguel, né, que você pagou e outros. Tá? Você coloca aqui, coloca a descrição bonitinho. Alguns te dá direito à restituição, outros não, né, mas coloca aqui bonitinho. Doações efetuadas que você teve, aqui é importante que você tem que colocar qual tipo de doação. É tudo da criança e adolescente, que tem um incentivo, tá? Aí você bota CNPJ do fundo, coloca o valor e o valor que foi pago, tá? Tem um incentivo importante. Incentivo à cultura, desportivo, doações ao estatuto, doações em espécie que você teve doação. Aqui toma um certo cuidado, porque às vezes o pessoal teve um valor que pagou para uma outra pessoa, aí falou assim, ó, é doação porque não tributa imposto de renda. Mas doação, em regra geral, vai ter o TCMD, que é o imposto estadual. Um certo cuidado. Não em todos os casos, mas um certo cuidado aqui. Tá bom? Tem uma galera no Instagram, ó, vai lá no meu YouTube, Renato Corrêa Contador, tá? Que eu tô mostrando a tela aqui pra galera. Tá só me vendo aqui, não tá entendendo nada, né? Então, no YouTube, eu tô mostrando aqui, compartilhando a tela. Doações diretamente na declaração, que você consegue fazer aqui, fazer uma doação direta aqui para o Estatuto do Idoso, né, ou do criança do adolescente. E bens e direitos. Não, aqui tem um pagamento, depois vai ser a parte de patrimônio. Então, de novo, recapitulando, quem é você, seu grupo familiar, seus rendimentos, o que você pagou, suas saídas e agora o seu patrimônio. Basicamente, o patrimônio, você vai informar aqui, né? Que tipo de patrimônio? Desde o ano passado mudou um pouquinho esse negócio. Agora tem grupos de patrimônio. Eles são bens imóveis, aí você bota aqui bens imóveis. Aí depois, deixa eu botar mais para cá. Que bens imóveis são esses? Prédio, galpão, apartamento, casa, terreno, o que é isso? Loja. Tem os móveis. O que são os móveis? São os carros, a aeronave, o cara que tem barco, lancha, tudo bota aqui. Participações societárias, aplicações e investimentos, né? Aí tem aqui os códigozinhos, tem que informar aqui qual são o grupo e colocar aqui seus bens e direitos, tá? Então isso aqui também é super tranquilo e vai mostrar seu patrimônio.
Dívidas em ônus, também se você teve algum tipo de empréstimo que você pegou, tá bom? Aqui, ó, estabelecimento comercial, uma sociedade de crédito, né, que você pegou, ou empréstimo com alguma pessoa física ou jurídica, e bonitinho você pode colocar aqui também, tá? Isso aqui é o resumo da declaração, regra geral. E tem outros detalhes aqui, como espólio, nossa partido político, que não é muito comum, né? E esses outros aqui que a gente vai falar isso em outras aulas. Eu quero falar para você aqui, tá? Só para a gente ir para a conclusão, porque eu falei que seria super rápido, né? Já vai dar aí 10 horas. A gente tem aqui, basicamente, tá tranquilo, tá? Vai bater 30 minutos de live. Bom. O que vai acontecer aqui? A Receita Federal vai fazer o seguinte, vai fazer um balanço, tá? Eu vou trazer aqui por resumo da declaração. Ela vai pegar os seus rendimentos, tudo aquilo que você recebeu, tá? Bota aqui aquilo que você recebeu e depois ela vai ver o que você recebeu, menos as deduções, menos os pagamentos, e vai tomar o seu líquido. Qual foi, digamos, os seus recebimentos líquidos daquele ano de 2022? Segura esse valor aí. Depois, ela vai pegar uma evolução patrimonial, que é o seguinte: quais foram suas entradas e suas saídas, e quanto você evoluiu de patrimônio, quanto que você aumentou de patrimônio. Então, quanto você tinha em bens e direitos no ano anterior à declaração? Por exemplo, lá em 2020, aqui nesse caso, né? Ou 2021, se você for fazer 2023. Qual o saldo daquele ano anterior? E o quanto que você recebeu no ano passado? O quanto que terminou a sua conta, saldo de conta corrente, conta poupança, investimentos, o seu a sua casa, apartamento, carro, quanto ficou o saldo em 31 de dezembro do ano passado? Quanto que evoluiu o patrimônio? Quanto que você aumentou isso? Ele pega um menos o outro, tá vendo? Então, esse caso aqui, eu tinha 0. Ele aumentou 50 mil de patrimônio. Comprou um carro. Aumentou 50 mil. Se ela vê que, olha, poxa, peraí, você teve uma entrada de 20 mil reais só. Você ganha ali um salário mínimo, uns quebrados ali. 20 mil reais de patrimônio. E aí, você comprou um carro de 50 mil reais, a conta não fecha. Ou seja, a gente chama de malha virada. A sua evolução patrimonial foi maior do que você recebeu. Logo, você cai na malha fina. É isso que é malha fina. É quando o que você aumentou de patrimônio não consegue justificar o que você recebeu de grana, que você teve de pagamentos. Então, ele pega o seguinte: quanto você recebeu, quanto que você pagou. Aí o cara bota recebimentos, bota baixinho para não tributar. Alguns que recebem ali por fora, Pix, transferência, dinheiro, não coloca para tributação, não oferece para tributação. Deixa lá. E aí fala que teve pagamento de escola, pagamento ali de despesas médicas, beleza. E aí o cara aparece um apartamento de 100 mil reais, de 300 mil reais. Um investimento na bolsa lá, ou então no Tesouro Direto, de 300 mil reais. Aí você vai pegar e falar assim, peraí, como que você aumentou o patrimônio se você falou que só recebe esse negócio aqui? A conta não fecha. Você cai em malha fina. Então, isso é o balanço que a Receita Federal faz. Eu tenho uma planilha que faz esse balanço automaticamente, tá? Compartilho com meus alunos de curso de imposto de renda. Então, vamos ver aí se a gente consegue compartilhar isso gratuitamente, mas eu só coloco para quem está dentro do curso, né? Tem direito a essa planilha aí de evolução patrimonial, que te chama de malha virada, ele faz automático. Você coloca as informações de recebimentos, pagamentos, evolução do patrimônio, e ele vê se você tem uma margem para cair na malha fina ou não. E aí você consegue fazer um planejamento tributário com relação a isso. Dúvidas, comentários? Isso aqui é o que deve ser declarado, tá? Cumpri aqui o papel, estou chegando aqui a 30 minutos, vou terminar. Amanhã nós vamos falar sobre um outro tema, mas nesse mesmo bate-canal. 21 e 21, eu prometo entrar no horário, mas a ideia é de compartilhar muito conteúdo prático e bacana. Tá só começando, isso é só aquecimento. Beleza? Vou deixar essa live aqui salva e você depois vai compartilhar com seus amigos, grupos que estou vendo o pessoal lá compartilhando em grupo de faculdade de contabilidade, nos stories me marcando. Mas me marca lá, @Renato Correia Contador, tá bom? E eu vou te compartilhar. Vou abrir a caixinha de perguntas também lá nos meus stories, para você sugerir novos temas, para você tirar alguma dúvida que eu passei aqui super batido. Mas a ideia é aquecer, se tornar especialista gratuitamente. Galera, nossa vida é muito corrida, todo mundo sabe aqui que eu tenho 3 filhos, estou fazendo faculdade de Direito.
eu tenho aí o meu trabalho, né? A casa, a família, amigos, muitos projetos, mas eu quero separar esse tempinho aqui para compartilhar gratuitamente com você. Qual o seu papel? Compartilhar. Compartilhar, compartilhar, para que mais pessoas aprendam e consigam ganhar esse dinheiro extra no imposto de renda. Valeu? Grande beijo. Até a próxima. Me marca lá no Instagram, Renato Correia Contador. Depois me manda um direct, vê se valeu a pena mesmo. E vamos com tudo.